Graça e paz. Capítulo 8 de Lucas, o verso de número 43, tem uma história muito interessante. Jesus está em uma trajetória de milagres. Jesus tinha passado pelo caminho, alguns cegos receberam a visão. Jesus então atravessa o lago de Genezaré, onde ele repreende uma tempestade que tentava destruir as embarcações. Ele atravessa e chega em uma cidade onde um jovem é liberto. Ele é convidado para sair daquela cidade porque o poder dele se manifestou de forma tão maravilhosa que as pessoas ficaram assustadas porque nunca tinham visto coisas tão grandiosas acontecendo através de uma pessoa. Então Jesus retorna para a sua cidade e essa trajetória de milagres, ela continua acontecendo e as pessoas começam a ficar pelo caminho para receber esse milagre, porque o caminho de Jesus era onde se encontrava a vida. Então, quando ele entra na cidade, uma multidão o cerca e as pessoas começam a segurá-lo e a fazer perguntas. E um homem se aproxima dizendo: Senhor, eu tenho uma filha enferma, preciso que venha até a minha casa para que ela seja curada. E o Senhor atende o pedido daquele homem e vai acompanhando ele até a sua casa. Então, de repente, acontece algo incrível. A luz do Evangelho, ela tira o foco de Jesus e desse homem que era Jairo e daquela multidão, e ele encontra à beira do caminho uma mulher. E o escritor começa dizendo: e havia à beira do caminho uma certa mulher. E ele começa a contar a história dessa certa mulher. Não era uma mulher interessante, que chamava a atenção, porque era uma mulher com unhas quebradas, pele seca e apática, sabe? Cabelos ressecados. Mas ele começa a contar a história dessa mulher. Ele começa a dizer que essa certa mulher, por 12 anos, sofria com uma enfermidade. Ela tinha uma hemorragia que não cessava, não parava. Todos os dias aquela mulher perdia sangue. E ela tinha gastado os seus bens procurando médicos e pessoas que podiam ajudar, e todas não puderam resolver o seu problema. Então, quando ela fica sabendo que Jesus está passando por ali, ela fica à beira do caminho. E neste momento, quando a luz do Evangelho vem sobre ela, essa mulher, ela entra em destaque, não por sua beleza, porque ela não possuía nenhuma, não por ser rica, porque ela já tinha perdido os seus bens, mas porque essa mulher, ela demonstra uma fé que até aquele momento não tinha se encontrado naquele lugar. Ela olha, sabe que Jesus está passando e ela pensa no seu coração: se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E quando ela pensa, isso cresce dentro dela, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela tinha ouvido essa trajetória toda de milagres de Jesus. Ela já tinha ouvido que cegos estavam enxergando, que paralíticos voltaram a andar, que pessoas perturbadas foram libertas. Então isso cresce no coração dela. Só que havia uma multidão diante dela e a sua enfermidade não deixava ela fazer parte da sociedade. Então ela não podia ser vista. Não podiam descobrir que ela estava ali. Então ela tinha que ficar o mais escondida, o mais oculta possível do olhar das pessoas. Isso é interessante, né? Porque realmente tem situações que nós passamos na vida que nos faz se esconder das pessoas. Porque quando ficamos muito tempo dentro de uma situação, ela se torna constrangedora. Quando uma situação ela não muda por muito tempo, nós não queremos as pessoas olhando e apontando e dizendo: nossa, por que isso ainda não mudou? O que está de errado com você que a sua história não sai dessa posição? Então tudo que nós não queremos em certos momentos da nossa vida é alguém cutucando a nossa ferida, sabe? Mexendo na nossa dor. E aquela mulher não precisava de ninguém olhando para ela e dizendo: você é uma mulher suja, você é uma mulher imunda, você é enferma, você não pode estar aqui. Ela não queria chamar a atenção. Então ela não queria chamar a atenção de Jesus, ela só queria tocar nele e sair sem que ele notasse a presença dela. Mas então ela se aproxima e toca em Jesus. Mas ela tocou com tanta fé, e a fé ela é uma mão que tira. A fé ela é uma mão que ela traz para si aquilo que você precisa. E quando ela tocou em Jesus com a fé dela, ela tirou de Jesus
o que ela precisava. Então ela tira aquilo e ela se afasta rapidamente. Então Jesus para no meio do caminho e começa a perguntar: quem foi que tocou em mim? E as pessoas acham aquilo estranho porque todos estavam tocando em Jesus. As pessoas estavam se aproximando de Jesus. Mas note bem uma coisa, a fé é uma mão que tira. Quando Jesus diz, você tem pouca fé, ele está dizendo, você tira pouco de mim. Aquelas pessoas tocavam em Jesus com as mãos, aquelas pessoas apertavam Jesus, mas elas não tocavam em Jesus com a fé. Por isso elas não conseguiam tirar nada de Jesus e Jesus continuava o seu trajeto. Jesus estava em uma caminhada de milagre e algumas pessoas não conseguiam receber o seu milagre. Mas quando essa mulher tocou, ela arrancou esse milagre de Jesus. E aí alguém diz, mas Senhor, as pessoas estão te tocando, as pessoas estão segurando em ti. E o Senhor pergunta quem foi que te tocou? E Jesus olha e começa a procurar e ele diz assim, não, alguém me tocou de uma forma tão específica que eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu algo que transforma, que leva cura e mudança para a vida de alguém. Então a palavra diz que Jesus para e começa a procurar com os olhos para ver quem o tinha tocado. Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Jesus sabia quem tinha tocado, mas ele esperou que aquela pessoa se manifestasse, porque Jesus tinha uma lição a dar àquelas pessoas naquele momento. Tudo que Jesus faz tem um porquê, tem uma razão de ser. E quando, de repente, aquela mulher vê os olhos de Jesus procurando ela, ela fica constrangida, com aquele olhar de amor, com aquele olhar de carinho. Então ela se aproxima e o texto diz assim, e tremendo e temendo ela se aproxima e diz, Senhor, fui eu que te toquei. E ela conta o porquê de ter tocado no Senhor e diz que foi imediatamente curada e o Senhor olha para ela e diz assim, vá em paz, siga o seu caminho, porque a sua fé te salvou. Quando aquela mulher tocou em Jesus, aquele sangue parou de escorrer, ela parou de perder aquele sangue. Ela simplesmente parou de perder vida, parou de perder sangue, sabe? Aquilo ali era já uma simbologia do que Jesus ia fazer na cruz. Porque Jesus sangrou na cruz do Calvário para nós não sangrarmos a vida inteira. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Naquele momento, quando aquela mulher tocou em Jesus, ela estava sangrando, ela estava perdendo vida, ela estava perdendo vitalidade, ela estava perdendo tudo que ela tinha. Mas quando ela tocou em Jesus, ela teve o seu sangue estancado, a sua vida parou de sair pelos vãos dos seus dedos, sabe? E o Senhor diz para ela, muito bem, vá em paz, o Senhor devolveu aquela mulher para a vida. E diante de todas aquelas pessoas, quando aquela mulher se expôs, o Senhor trouxe uma cura pública, o Senhor trouxe uma honra pública, porque aquela mulher foi publicamente humilhada, as pessoas desprezaram ela, mas quando ela tocou em Jesus, e o Senhor fez com que ela se expusesse novamente, que ela viesse novamente e dissesse qual foi o porquê daquilo, o Senhor estava dizendo, volta para a sociedade, volta a ter vida, tenha uma família novamente, resgate, retome a sua vida da onde ela parou, retome os seus sonhos da onde eles pararam, vá construir família, vá ter vida, entre na vida e viva. Sabe, quantas pessoas só sobrevivem, elas vão levando a vida, porque acreditam que vai ser sempre assim, tudo é com muita dificuldade, sangra muito para terminar uma faculdade, sangra muito para estudar, sangra muito para conseguir alguma coisa na vida, sangra muito porque tenta resolver tudo com as suas próprias forças. Mas se naquele momento Jesus ainda não tinha morrido e aquela mulher recebeu a vida de volta, agora que ele já levou tudo na cruz do Calvário e já sangrou por mim e por você, quanta coisa ele pode fazer pela tua vida? Quanta dor o Senhor pode tirar do teu coração? Qual é o tamanho da sua necessidade? O Senhor tem algo preparado para você do tamanho da sua necessidade e Ele vai trazer para a sua vida. Fique com essa palavra para o seu coração. Entenda que Jesus levou sobre si toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Essa luta, essa busca constante que você procura e nunca encontra, se você vier até Jesus, Ele vai abrir os caminhos e você vai conseguir encontrar coisas diferentes. Então receba essa palavra
e que essa palavra ela traga vida para o seu coração, em nome de Jesus.